Sejam muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos a mais uma live especial sobre o concurso Miss Universo, a versão Miss Universo. E esta noite teremos duas misses lindas que brilharam nos seus respectivos concursos internacionais. São elas a Flávia Cavalcante, Miss Brasil Universo 1989, e a nossa querida Rafaela Zanella, Miss Brasil Universo 2006. Então vamos ver o que 17 anos que separa a ida delas ao Miss Universo, o que podemos conhecer dessa história delas aqui. Então a nossa querida Rafaela Zanella já chegou, vou mandar o convite aqui. Pode mandar o convite, Rafaela, e a gente já vamos iniciar a live. Isso. E vamos agora aqui, estamos aguardando também a nossa querida Flávia Cavalcante para darmos início a essa live maravilhosa e especial aqui com essas duas belas misses, né? Deixa eu chamar aqui, aceitar o convite. E estamos aguardando a nossa querida Flávia Cavalcante. Boa noite, Rafaela. Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, minha rainha? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A esta live aqui, nesse formato, para a gente descobrir as curiosidades do seu Miss Universo 2006 e do Miss Universo 89, com a nossa querida Flávia Cavalcante. Ela já chegou. Oi, amores! Boa noite, Flavinha. Boa noite! Tudo bem, Jô? Tudo bem, Rafinha? Como Tudo bem? estão? Saudades. Saudade também. Olha aqui, eu tô de faixa, gente. Eu Tá esqueci de pegar linda. minha faixa. Joselina pediu a faixa, eu me esqueci. Mas está valendo sua presença, minha rainha. E Que bom, é um prazer ter vocês aqui nessa live especial. E nós vamos descobrir os bastidores, né, do que vocês vivenciaram e o que de 17 anos conta a favor, positivamente, na participação de vocês e a comunhão, assim, o ponto em comum de vocês. Então, eu quero começar a live pela ordem dos anos. Flávia, você vai fazer todas as suas perguntas à nossa querida Rafaela Zanella e depois a Rafaela vai fazer as perguntas para você. E no finalzinho eu faço duas perguntas, uma para cada aqui, para nós encerrarmos a nossa live. Vamos começar? Maravilha! Vamos começar. Eu quero só cumprimentar aqui a nossa lindíssima Laura de Andrade, a nossa Miss Pernambuco Terra 2025. Logo mais vai estar conosco no Miss Brasil Terra, lá em Fortaleza, em agosto. Um beijo, linda. Um beijo para todo mundo. Focus Miss. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Vamos lá, Rafinha, eu tenho muitas Para curiosidades. Zeilma, olha a Zeilma aí também conosco. Um beijo. Nossa Miss Ceará 84, Miss Ceará Universo 84. Bom, o Isso. pessoal está chegando aí. Vamos lá. Rafa, são tantas curiosidades da tua vida que realmente é uma carreira maravilhosa, assim, é digna de realmente muita admiração. Coisa que eu tenho por você, você sabe disso. Além de admiração, eu gosto muito de ti como pessoa, né, como profissional, essa pessoa, você é muito do bem, né? Uma coisa é tão bom chegar perto da Rafa, pessoal, sabe, conviver com ela. É tão maravilhoso, né, Jô? Você que teve a oportunidade também naquele ano que ela foi jurada do Miss Brasil Terra. Mas vamos lá, Rafa, você foi eleita Miss Brasil Universo 2006 e naquele ano você o seu reinado como Miss Brasil, representando o Rio Grande do Sul, fez com que o teu estado liderasse, né, o número de coroas de Miss Brasil Universo. Então foi um feito, né? Como foi para você? Você sentiu o peso da coroa naquele ano? Me conta aí, o peso da faixa de Miss Rio Grande do Sul, tendo que realmente mostrar, né, e tentar pegar aí
fazer história com esse título e esse protagonismo. É verdade, Flávia. Obrigada primeiro, né, por todos esses teus elogios e todo o carinho que tu tens por mim. Tenho certeza que é recíproco. Eu também te admiro muito como Miss, como mulher, como ser humano. Gosto muito de ti, me espelho muito em ti, em muitas das minhas decisões, assim, de verdade, do fundo do meu coração. Também amo estar ao teu lado nos nossos encontros. Realmente, né? Quando a gente é eleita por um estado que tem toda essa carga mesmo, né? Essa carga, eu digo, positiva, né? Essa história É. toda com concursos de Miss, a gente sente um pouco o peso, realmente, né? Começa, na época tinha bastante aqueles fóruns, aqueles voice que falavam dos concursos e tudo, então a gente acabava se influenciando muito por aquilo, né? Qualquer coisa que a gente fazia aqui de diferente, ela mudou o cabelo, ela emagreceu um pouco, ela engordou um pouco, tudo já era uma grande notícia ali. Então a gente ficava realmente muito assim, até impressionada com as proporções que aquilo tomava, mas é um peso, uma responsabilidade que só nos dava mais energia. Quando eu digo nós, eu sempre falo eu e o Evandro, né? Porque o Evandro Hazi sempre esteve ao meu lado, né? Durante toda a preparação, durante todos os concursos. Então, assim, ele falava, não, isso é o nosso combustível. Vamos agora fazer tudo que a gente pode para trazer todas as coroas possíveis para o nosso estado. Então, sempre senti o peso, sim, da faixa, mas tentei usar isso como um incentivo ao meu favor. Que maravilha! Agora vamos falar de Miss Universo, que você participou naquele ano de 2006, em Los Angeles, o teu Miss Universo, um concurso muito concorrido, com 86 candidatas contigo, não é? Naquele ano, eu lembro que você era muito cotada, estava cotada para vencer o concurso, ficou entre as 20 finalistas, é um feito também, né? Então, está entre as 20 mulheres mais lindas do universo naquele ano. Como foi essa experiência? Isso, Flávia, eu fiquei em 13º, porque a gente recebe depois, não sei se em 89 recebia, mas no meu Uau! ano a gente recebeu, né, depois um envelope com um valor também compatível com a posição que a gente ficou, então eu fiquei em 13º, mas ao mesmo tempo eu tinha às vezes a esperança que eu fosse ficar ainda melhor, porque realmente quando eu chegava no quarto, que era o quarto eu dividia com a Ismênia, né, que era a Miss Angola, quando eu chegava no quarto, a gente tinha muitos, era fax na época que a gente usava mais, né? Fax e alguns e-mails para responder de tudo que era lugar do mundo, realmente em várias línguas. Me cobravam muita coisa da Itália, que como também sou cidadã italiana, e pediam, nossa, será que a nossa próxima Miss Universo vai ser uma italiana? Muitas Uau! mensagens do Brasil, revistas querendo alguma reportagem, assim, e também de todos os lugares do mundo, né? Também Telemundo, sempre era uma televisão que nos procurava, assim. Então eu senti que eu realmente tinha como avançar, sabe? Eu senti, olha, eu não vou ficar no primeiro top, né? Eu vou conseguir avançar um pouco mais. Então foi com muita alegria que eu realmente consegui avançar, e para mim 13º foi maravilhoso. É claro que a gente sempre quer um pouco mais, né? A gente sempre quer um pouco mais, mas eu fiquei muito feliz com o que eu pude desempenhar, assim. Ah, um orgulho, não é, Jô? E pessoal que nos acompanha agora, é um orgulho a tua trajetória. Você estava maravilhosa. Realmente Muito eu achei que obrigada. você fosse ganhar naquele ano e eu acho até muito assim mais bonita e mais bem preparada do que a própria Miss Universo daquele ano, a Zuleika Rivera, a porto-riquenha, que, na minha opinião, ela brilhou mais na noite final. Não sei se essa foi a impressão para vocês. O que que você achou? Foi, Flávia. Tu sabe que ela não era uma das que se destacava lá. Não era a que a gente mais olhava e mais realmente tinha um certo medo, né? Porque a gente tem aquele medo quando a gente olha aquela Miss muito preparada. Ela não brilhou durante todo o concurso. E a gente diz que realmente é avaliação todos os dias e tudo mais, mas eu acredito que ela realmente ganhou na final. Ela realmente na final ela dominou o palco, aquela mudança de cabelo dela, que foi uma coisa muito diferente também, a gente não tinha visto ainda, né? Aquela mudança, aquele vestido também muito diferenciado. Eu acho que tudo isso contribuiu para talvez mostrar mesmo essa versatilidade que ela tinha. Eu acho que isso pesou bastante, assim, porque a Miss Suíça era muito linda, ela era uma boneca, assim, e várias outras Misses eram muito bonitas também, mas realmente a Azuleika não era alguém que chamou atenção desde o início, ela realmente cresceu na final e ali
o concurso foi dela, né? E ela estava bem sensual naquela noite final. Era uma imagem bem diferente do que eu imaginava naquele ano. Então ela fez uma latina, né? Foi bom porque ganhou uma latina, mas era uma imagem assim bem sensual mesmo, o vestido, enfim. Tava linda, Eu né? Eu acho acho que ela que acabou crescendo bastante como latina ali, porque aquele ano a Venezuela não foi tão representada, né? Digamos assim, não era bem o perfil das misses venezuelanas a Venezuela que foi. Então eu acho que ela aproveitou esse espaço e acabou crescendo ali como Miss Latina mesmo. ah, que legal. Olha só, eu quero mandar um beijo para Recife. O pessoal de Recife está pedindo aí um beijo para Recife. Continuando aqui, Rafa. No teu ano, eu já falei, foram uns 85 concorrentes, né? Você teve. Então, foram 86 candidatas, quer dizer, um número muito grande. Isso porque nós temos aqui, ó, candidatas que não, países que não participaram. Barbados, Belize, Curaçao, que normalmente participavam, Itália, Quênia, Holanda, Vietnã, que são dois países assim super que sempre mandaram candidatos e tudo mais. E aí nós temos também a Miss Iraque, ela ia participar e aí ela sofreu represárias, né, de militantes islâmicos. Isso foi muito chato, né? Isso chegou até vocês? O que que você achou disso? Pois é, Flávia, tu sabe que isso, na época, assim, as redes sociais não são tão ativas e não são tão presentes como não eram, né, como são hoje. Então, hoje é muito difícil a gente ter alguma notícia desse tamanho, dessa magnitude, e não chegar nos ouvidos dos candidatos, porque todas têm um celular e têm acesso à internet o dia inteiro. Lá era um pouco mais restrito, né? A gente não tinha tantas redes sociais, a gente tinha o Orkut, que cabia 6 fotos que a gente conseguia postar, e até para o meu melhor amigo, o Alexandre, na época eu dei minha senha e ele atualizava minhas fotos por ali, porque não tinha muitas outras formas, né? Então, eu acredito muito que isso foi um pouco abafado mesmo lá É, durante toda a nossa estada lá, todos os dias que nós ficamos, né? Foi um pouco abafado para justamente tirar o foco, eu acho, daquilo. Mas eu fico muito triste quando essas militâncias mesmo, essas ditaduras acabam fazendo isso e inibem a participação num concurso que é tão bonito, que não é só verdade. corpo, não é só beleza. A gente leva projetos, né? A gente leva muitos projetos, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer vídeos, a gente tem que fazer. Tem muita coisa por trás do Miss Universo, não é apenas uma mulher bonita que está lá. Então, é muito mais. Eu fico muito sentida mesmo quando essas ditaduras, militâncias, como queiram É. chamar, né? Mas quando isso acaba impedindo a mulher de poder exercer todos os seus papéis. Exatamente, porque é a beleza com um propósito, não é? Inclusive, ano passado, a Miss representante do Irã participou, né, do Miss Universo e não precisou colocar maiô, biquíni, enfim, porque se respeita a religião de cada país, de cada pessoa. Isso é muito importante. Agora, eu acho que você deve ter tantas curiosidades. O teu confinamento foi longo, porque eu queria saber o que que você poderia contar para nós, assim, de curiosidade. Primeiro, qual foi a tua companheira de quarto? Foi a Angola, a Ismênia. Ela era muito querida, muito bacana. Assim, no primeiro dia a gente já definiu, olha, quem vai acordar primeiro, um dia uma, um dia outra, para a gente não ter nenhum tipo de estresse. Deixa eu aproveitar e responder com uma pergunta, me pediram como era o meu inglês na época. Hoje, meu inglês é muito melhor do que era. Mas eu já falava, já tinha fluência no inglês. E a minha entrevista antes, né, da final, lógico, a minha entrevista aquela separada que a gente faz com os jurados, foi toda em inglês. Eu solicitei um tradutor na época para ficar ao lado, caso eu estivesse nervosa e não entendesse, né, alguma pergunta, ou não conseguisse manter um diálogo, mas ele não foi utilizado, digamos assim. Ele ficou ali do lado e eu não precisei dele. Eu consegui conversar toda a entrevista em inglês com os jurados. Eu acho que isso também foi algo que me ajudou, né, a chegar até ali em 13º. Verdade. De curiosidade, Flávia, então, te falando alguma curiosidade que eu posso te falar, assim, a bota do traje típico que eu utilizei, ela apareceu simplesmente com salto quebrado, depois da abertura, a gente fez todo o presentation, a gente fez as fotos do traje e tudo, e de repente a minha bota apareceu com salto quebrado, era uma bota toda trabalhada com strass, com brilhos, assim, e fazia parte do meu traje típico, né, que era um xiripá, um traje típico gaúcho, homenagem à Ieda Maria Vargas,
E na final, no desfile, no dia daí do presentation, eu tive que usar uma sandália preta, que era o que eu tinha, porque senão eu teria que desfilar com a bota com o salto quebrado. Então, posso dizer que era uma curiosidade. Outra que a gente tinha no andar também do hotel, a gente tinha acesso, tinha uma salinha de convivência que a gente dizia, né, que era de todas as candidatas, assim, e tinha muito, muito doce, muita coisa assim. E muitas acabavam comendo um monte, coisa que a gente não imagina, né? A gente pensa que tá todo mundo só se cuidando, mas não, era madrugadas ali, muitas, em claro, algumas ali comendo chocolate de muitas das candidatas. Nossa, que gostoso. Inclusive, tem até uma pergunta aqui: quem você considerava mais forte para vencer, além de você? Era uma dúvida minha também, uma Ah, eu curiosidade. considerava a Suíça. Ela era maravilhosa, ela era Lauren, alguma coisa assim era o nome dela. E ela era Lauriane. Ariane, isso. Ela era maravilhosa, era realmente muito diferente do estilo da Zuleika, que acabou ganhando, mas ela era, para mim, ela era muito bonita e ela era muito, muito fácil de acesso também lá, sabe? Ela conversava com todo mundo, era uma pessoa muito, muito bacana, que eu teria gostado muito de ter ganho, assim, que ela tivesse ganho. E ela ficou entre as finalistas? Ela foi Ela terceiro ficou, lugar. ela ficou em terceiro lugar. Ai, que maravilha! E fala para mim, eu imagino o teu guarda-roupa deve ter sido um guarda-roupa maravilhoso, hein, Rafa? Porque eu sei que o pessoal na sua época da Band tinha lá o pessoal do Bonerges, eles capricharam, né? Você Ah, estava capricharam linda com bastante, o vestido sim. de gala, Ah, maravilhoso. obrigada, obrigada. Eu não me recordo agora quanto tempo eu tive, mas eu não tive tanto tempo assim entre o Miss Brasil e o Miss Universo. Mas tudo que na época a Gaeta, o Bonerges, o Sérgio, a Naila, o Rono puderam auxiliar, eles sempre auxiliaram. E a Band aqui também, que na época fazia, né, o Rio Grande do Sul, aqui a Bandeirantes, ela sempre me auxiliou também, me proporcionou curso de inglês, academia, tudo que eu podia fazer aqui no Rio Grande do Sul, eles estavam dispostos sempre a me ajudar, assim. Eu acho que eu levei um guarda-roupa bacana dentro do que na época também a gente considerava bonito e dentro muito do meu gosto, né, Flávia? Porque às vezes não adianta a gente ter um guarda-roupa magnífico aos olhos dos outros se tu não se sente bem. Então é É, muito de Pois é, muito de tu se sentir bem com aquilo e ser um pouco reflexo do que tu é. Não adianta a gente tentar entrar num personagem que não somos nós, tentar, né, incorporar alguém que não somos nós. Então, eu acho que tudo que eu utilizei foi bem compatível na época, não vou dizer com quem eu era, porque eu sou a mesma pessoa, mas claro que a gente acaba mudando um pouco. Mas que na época eu, com 18 anos, imaginava e queria, assim. ah, muito legal. Tem uma pergunta aqui que a Miss Paraguai teve o vestido rasgado. Isso é verdade? Não, não me recordo. Não me recordo. Não me recordo Não, dessa. né? Eu me lembro É, que alguma teve chiclete colocado no cabelo. Também não consigo me recordar quem. meu Deus, Alguma teve, quem será que alguma fez teve uma chiclete. barbaridade? É. Meu Deus. Ó, estão E dizendo aqui. o vestido branco que eu usei, que era do Alexandre Dutra, na época também, no ano lá, ele tinha várias camadas eu não sei o nome de tecido, mas o tecido branco que ele tinha embaixo, esvoaçante, assim, tinha várias camadas, e quando eu fui colocar também ele, alguém tinha tirado algumas camadas dele, e aí meus pais ainda não tinham embarcado. E aí eu falei pro pessoal da Gaeta, tudo, eu falei, olha, me mandem mais desse tecido para eu dar um jeito de colocar, porque tá totalmente transparente meu vestido. Meu Deus. Ai, e aí, E quando as eu fui colocar, ficava parecendo toda a minha calcinha, assim. Eu pensei, não, tem alguma coisa errada, não é? O Alexandre vai me mandar uma coisa dessa. E aí, quando eu fui ver, realmente estava ali cortado. Alguém também cortou. Não sei em que momento que maldade! consegui Que você colocar. usou o brinco como broche, é verdade? Oi? Você usou o brinco como broche? Estão dizendo aqui. Ah, é que o meu soltou também, né? O meu soltou a minha faixa na hora que eu fui desfilar, aquela faixinha que a gente usa com o Brasil, e a gente tentou improvisar ali um pouquinho. Mas o vestido, eu pedi ajuda para as chaperonas na época para me ajudarem a costurar. Não sabia dar ponto direito ainda, então precisei de ajuda. Ai, meu pai do céu, Rafinha, cada situação. Dizem que esse vestido ainda cabe em ti?
Eu já utilizei ele, já coloquei ele. Ele fica um pouco apertadinho, um pouco mais justo, porque depois de 3 gestações, né, Flávia, a gente fica com um corpo um Oh. pouquinho diferente. Mas apertadinho ainda entra, sim. Mas, guria, vou contar uma coisa. Eu te vi recentemente, tu tá maravilhosa, a cinturinha, ó, a cinturinha. Nossa, para quem Eu me teve lembro que 3 filhos, você tá maravilhosa, Muito menina. obrigada, muita gentileza. Eu me lembro que na época do Miss Universo falaram que tinha sido a cintura mais fina que tinha ido de É, uma brasileira para o Miss Universo. uma E coisa. que Uma bom, mulher fico do muito teu feliz. tamanho, altíssima, uma cinturinha dessa, tá uma coisa. Nossa, um orgulho muito grande, Rafa. Agora, falando do Miss Universo, né, que é o principal concurso de beleza do mundo, como é que você vê o Miss Universo hoje? Teve tantas mudanças, não é, Rafa? Pois é, eu não sei o quanto eu gosto de todas essas mudanças, Flávia. Eu acho que eu sou um pouquinho. Eu gosto de um pouquinho, talvez mais um pouco como era. Não sei o quanto daqui um pouco, né, uma Miss que tenha outros compromissos já com família, consegue dar conta de tudo, não no sentido de conseguir, de ser capaz de, mas no sentido de ter que abrir mão da tua família em alguns momentos. Então, assim, talvez porque isso esteja muito esclarecido na minha cabeça que eu fiz exatamente as fases que eu queria fazer e agora minha dedicação é para minha família e também para minha carreira, que eu não me imaginaria deixando daqui um pouco um filho doente em casa para ir cumprir algum compromisso assim fora, né, do país, do estado, como Miss. Mas talvez seja uma visão um pouco antiquada, não sei exatamente como definir isso, mas eu não sei o quanto eu gosto de todas essas mudanças no Miss Universo, sabe? Sabe que eu concordo contigo? Eu acho que não é antiquado. Eu acho que é bem isso que você falou, da gente não, da Miss não conseguir cumprir tudo. Porque não Uhum. dá para. É um ano que ela tem que se dedicar à faixa, né? Ao título. Viaja bastante. Imagina uma Miss Universo mãe que vai ficar um ano longe dos seus filhos e do seu marido e da sua casa, né? Do seu lar. Então, assim, é uma coisa, eu acho humanamente impossível. Eu acho impossível, porque você não consegue. É uma coisa que eu estava acompanhando a Miss Universo, né? A dinamarquesa. Ela está fazendo uma turnê pela Ásia e ela está indo em vários países. Então, assim, a gente sabe o quanto é corrido. A gente que foi Miss Brasil, que viajou, eu viajei o Brasil inteiro, então é muito corrido. A gente não tem que ser solteira. Até para ter namorado é difícil, porque a gente não consegue dar Dificulta conta. um pouco, dificulta um pouco. Ao mesmo tempo, eu entendo assim que o Miss também deve acompanhar um pouco as mudanças da sociedade, que é uma sociedade dinâmica. A gente está vivendo de mudanças constantes. Então, eu acho que a faixa etária é algo que para mim não importa muito, né? Eu acho que realmente aumentar a faixa etária, poder misses um É. pouco mais velhas concorrer, eu não vejo aí um problema. Eu vejo realmente quando a mulher já está em outra fase da vida, que para mim a maternidade foi outra fase da vida, se realmente conseguiria se ter toda essa dedicação, né, para um trabalho como esse. Talvez porque eu realmente quisesse muito ser mãe, tivesse isso muito estabelecido para mim, que seria um momento importante para mim. Eu não sei. Fico muito em dúvida quando eu respondo a isso, mas eu tenho ainda as minhas incertezas em relação a essas mudanças todas do Miss Universo. É. Bom, a gente respeita, lógico, né? São as mudanças, enfim, a gente tem que acompanhar tudo isso, mas eu acho difícil, viu, pessoal? Para assim, na prática é difícil. E com relação ao próprio Miss Universo, como é que você tem visto o concurso internacional hoje em dia? Como é que tá? O que você está achando com esses novos donos? Eu achei que o Miss Universo ele está muito coerente, Flávia, coerente com as mudanças que eles fizeram. A partir do momento, me corrija se eu estiver errada, mas tu como, né, como tendo um concurso também, produzindo um concurso e tudo, se tu coloca regras no concurso, tu também tem que permitir que aquelas pessoas que são as exceções, digamos assim, né, que fazem as exceções, algumas regras ali também
progridam, digamos assim, estejam nos tops do concurso. Então, eu acho muito justo ter uma Miss que a gente classificaria como plus size, uma Miss um pouco fora dos padrões que a gente tem de mais antigamente. Eu acredito que sempre vai ter que ter no top, que é o que eles têm feito. Vai ter que ter uma Miss que também seria trans, também eu acho que sempre vai ter que ter no top, porque eles permitem que participe. Então, eu acho que é nada mais coerente do que também estar no top, assim como misses casadas e sendo mães. Então, acho que o Miss Universo está muito coerente com as mudanças que ele tem feito, né? Eu espero que cada vez cresça mais, porque é um concurso que eu gosto muito de assistir, assim como todos os outros concursos, então eu sempre torço pelo sucesso de todos os concursos. Eu acho que quanto mais os concursos crescerem, mais a gente cresce também. Por mais que eu não viva de concursos, hoje em dia é uma história muito bonita e que eu carrego com muito orgulho. Para o resto da vida, né, Rafa? É isso aí. E hoje você é uma dermatologista renomada, é mãe de 3 crianças lindas, bem casada com o Denis, um cara maravilhoso, um médico, cirurgião plástico, não é isso? Sim. E você sempre sonhou em ser dermatologista? Como é que é isso? Na verdade, eu sempre sonhei em ser médica, isso eu sabia que eu gostaria de ser, assim, mas a minha ideia realmente era trabalhar primeiro, eu me apaixonei pela emergência, urgência e emergência, de atender Que em ambulância, em postos de saúde, maravilhoso. desculpe, em hospitais de pronto-socorro, então eu gostava muito disso. Mas aí o que eu pensei, como eu te disse que eu sempre tive minhas fases muito estabelecidas da vida, isso muito certo na minha cabeça, digamos assim, eu sabia que eu queria ser mãe também. E para mim, eu gostaria de ter uma profissão que eu pudesse também conciliar minha agenda com a maternidade. Então eu pensei, não, eu vou procurar algo que eu também goste, que me dê prazer, que me dê satisfação pessoal, que me dê algum retorno financeiro, que a gente sabe que isso também é importante, mas que me permita ter flexibilidade na minha agenda, coisa que numa emergência é muito complicado a gente ter. E alguma especialidade que exija também essas urgências e emergências. Então, eu comecei a pensar nessas outras partes, nessas outras áreas que eu também gosto. E aí me surgiu a dermatologia. Atualmente eu me dedico mais à parte de cuidados com o cabelo, doenças do couro cabeludo e toxina botulínica, pontos avançados de toxina em face e corpo também. Ai, que maravilha! Parabéns, Rafa! Todos nós somos muito seus admiradores. A gente sempre deseja que você tenha mais e mais sucesso, mas que sua vida seja plena de amor, de paz, sabe? De coisas boas, como você merece, viu, minha linda? Muito Eu te obrigada. agradeço. A princípio, essas são as perguntas. Eu tenho outras curiosidades, mas eu acho que o nosso tempo é curto, mas se tiver, a gente faz mais perguntas no final. Sim, Viu? sim. Obrigada, Inclusive, viu, Rafa? eu quero parabenizar vocês duas hoje, é, pelo dia 1º de abril de 1989, os 36 anos do seu reinado, Flávia, como nossa Miss Brasil Obrigada. 89, e Rafaela Zanella, pelo dia 8 de abril de 2006, 18 anos do Miss Brasil 2006. Ah, Parabéns, Rafa, pelo seu Muito reinado também. obrigada. E verdade, em uma noite abril, os dois muito especial. Verdade, muito E, verdade. obrigada. e outra coincidência muito gostosa, que há 2 anos, nesta mesma noite do dia 29 de abril, estávamos reunidos naquele luxuoso jantar na casa da nossa querida Renata Bessa. Ah, Gente, eu não tinha me dado conta que era o mesmo dia. Que boa memória, Josenildo. Parabéns. Muito obrigada por nos proporcionar este reencontro, mesmo que virtual. eu Com não certeza. acredito, gente, que Que coisa maravilhosa. bacana. Não, Dois e anos, hoje 2 anos. Olha, então estamos de parabéns aí, que saudade. E ó, e hoje é aniversário da Naila Micherife, viu? Nossa Miss Brasil Sim, Universo 1997, que foi tua diretora, né, Rafinha? É verdade, a Naila foi minha diretora, depois virou uma amiga. Ela e o Rono são nossos padrinhos de casamento também. Nós gostamos demais deles, assim, são pessoas que
A gente sabe que sempre quem está à frente de algum concurso acaba sofrendo de várias formas, né? Várias pressões de vários admiradores de concursos, de tudo um pouco. Mas para mim eles sempre foram muito, muito, muito bacanas, sempre estiveram presentes, sempre estiveram ao meu lado e fazendo tudo o que eles podiam fazer para me proporcionar estar melhor do que eu pudesse estar no concurso, né? Então eu sou muito grata a eles também. Eu tenho certeza, eu gosto muito dela e já a cumprimentei pelo aniversário. Pronto, Rafaela. Agora é a sua vez agora de você descobrir tudo do Miss Universo 89. Zenildo, mas como que tu me coloca numa situação dessas, diante de uma apresentadora maravilhosa, uma comunicadora, jornalista, que fala tão bem assim, que me fez uma entrevista maravilhosa. Agora eu vou ficar lendo aqui minhas perguntas. Pelo amor de Guria! Deus, Zenildo. Ai, eu aqui me esforçando para estar à altura dela, mas tu me coloca com uma das melhores apresentadoras que nós temos, Zenildo. Olha, essa eu vou te marcar. Vou te marcar. Imagina, Rafa, você é maravilhosa. Imagina. Ai, vamos lá. Minha primeira pergunta. São várias, algumas de repente a gente vai conversando e elas vão se conectando e vão respondendo juntas. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro. O teu ano, Flávia, então, de Miss Brasil. A Flávia foi a que ficou 2 anos, né, como Miss Brasil. Então, esse teu ano foi o último ano de uma grande era, né, que foi a era do Silvio Santos. Eu queria saber como que era esse apoio que ele proporcionava, dessa coordenação toda dele para o Miss Universo. Se tivesse algum apoio, assim, dele? Menina, a era Silvio Santos foi realmente uma era emblemática, né? Eu me lembro que eu era muito pequena ainda, quando começou em 81 com a Adriana Alves de Oliveira vencendo o Miss Brasil, e eu assistia lá de Fortaleza, sou nascida em Salvador, mas criada em Fortaleza, e eu assistia aos concursos e ficava assim admirada, eu não perdia um. E achava aquilo lindo demais. E foi uma época realmente emblemática, com uma audiência fantástica, sabe, Rafa? Era, né, Josenildo? Era assim, todo mundo queria assistir, porque o Silvio Santos era o apresentador. Eu acho que em um ano ele não foi apresentador, que foi em 88. Mas ele fazia. Ele era incrível, uma coisa assim, uma luz, uma coisa maravilhosa. E o SBT realmente fazia um grande concurso. E esse concurso divulgava a Miss para o Brasil inteiro, e por conta disso, eu, como Miss Brasil, eu fui em 89, você falou que eu fiquei 2 anos com o título, e em 90 também, porque eu só passei a faixa em 1991 para a nossa querida Patrícia Godoy. Uhum. Então, foi o reinado mais longo do Miss Brasil Universo, foi o meu, de 2 anos. E aí, nesses 2 anos, eu fiquei muito conhecida. Eu viajei esse Brasil de ponta a ponta. Para vocês terem uma ideia, eu só não conheço uma capital do Brasil, que é Vitória do Espírito Santo, aqui do lado. Aí do Então, lado! exatamente, é uma ironia, mas é isso mesmo. Então, eu conheço esse Brasil inteiro. Eu viajei muito esses 2 anos como Miss Brasil, me apresentando, desfilando. Então, e para o Miss Universo, o SBT me deu total apoio. Me ajudou com alguma coisa do guarda-roupa. Eu ganhei dinheiro, eu ganhei um carro 0 quilômetro. Enfim, tive todas as minhas despesas pagas para o Miss Universo. Então, eu só tenho que agradecer, porque foi uma época maravilhosa da minha vida. Uhum. E Flávia, depois eu pesquisando um pouco, né, eu vi que na época ainda, em 89, Cancún não era esse destino que é hoje, não era assim tão conhecido. E também pesquisando e conversando com o nosso amigo Josias também, a gente bateu um papo e na época foi um pouco questionado a ideia do Miss Universo ser realizado em Cancún, no caso Cancún investir para levar o Miss Universo para lá, sendo que eles teriam outros problemas, digamos assim, e não por que investir no Miss Universo? Isso chegou a afetar vocês em algum momento na receptividade que vocês tiveram lá? Porque depois a gente sabe que Cancún acabou até explodindo muito como turismo, e eu acredito que muito em função também de toda a propaganda que o Miss Universo fez, né?
Eu diria que foi uma tacada de mestre terem feito em Cancún, porque a partir daquele Miss Universo que ficou conhecida a cidade de Cancún, né, para todo mundo. Então, o governador de Quintana Roo, que é justamente o estado que está localizada a cidade de Cancún, ele investiu muito. E, curiosidade, o meu hotel, a Fiesta Americana Condessa Cancún, ele foi construído especialmente para abrigar as candidatas e todo o staff do Miss Universo. Vocês Então, foi ficaram uma bastante tempo, né? um mês de Nossa, confinamento. um mês. Gente, eu falo isso arrepiada, sabe por quê? Porque eles investiram muito naquele concurso. O México quis demais sediar o Miss Universo e levar para Cancún aquele lugar lindo. Gente, para quem não conhece, o Caribe é maravilhoso, né? As águas transparentes, aquela areia branca. E a gente fez muitas viagens por lá. Sabe a Riviera Maia, que hoje é tão famosa? Na época, a gente conheceu tudo aquilo. As ruínas dos, é, dos Incas, não é? Então, foi uma época, assim, maravilhosa. Foi, assim, uma experiência fantástica. A gente, os próprios missólogos, eles viviam na porta do hotel, ali na recepção. E quando a gente passava, imagina só, 80 candidatas, eles ficavam assim, enlouquecidos. Aí a gente parava, dava autógrafo, era realmente, foi uma experiência linda. E outra curiosidade é que o nosso hotel, como ele foi construído para o concurso, o auditório era do lado de fora do hotel e o caminho era todo subterrâneo. A gente caminhava, a gente ia para os ensaios lá, por baixo, por um túnel que saía ali perto das as habitações, né? Que Uhum. são os quartos do hotel. E aí a gente ia por baixo para ter um acesso mais rápido e que ninguém nos parasse, porque realmente foi uma loucura. A imprensa inteira, eu me lembro que assim, foi tão assim, uma coisa tão divulgada lá dentro do México que eu acabei ficando até famosa, viu? Ai, Foi, que foi demais. muito, foi muito legal. Que bacana, que bacana. E na época, tu acreditou que também o concurso dava maior visibilidade, assim, ou talvez por ser no México, para as misses latinas. Ah, eu não gosto de usar a expressão na época, porque eu acho que a época é que a gente vive, né? Eu quero dizer, no teu ano, como, né, Não, concorrendo ao mas Miss Universo, tu acreditas que dava mais essa visibilidade para as misses latinas? não. Na minha época, não tem problema a gente falar, na minha época ou no meu ano, não se dava. Agora, a Miss do ano anterior ao meu, a Miss Universo de 88, a Pontipe, uma tailandesa, se eu não me engano, foi o primeiro título da Tailândia de Miss Universo, né, Josenildo? Não, não, foi E o segundo. A o Tailândia segundo, ganhou em 65. 69. Não, 65. 65. 65, exatamente. Então, o que que acontece? Eles, tanto que o top 10 do meu concurso, que foi top 10 só, top 10 e depois top 5. Foi uma loucura. Ah, E, foi é, direto, sim. top 10 e top 5. Nossa. Realmente foi uma coisa muito. Tanta mulher maravilhosa que poderia estar ali. Mas a chilena ficou entre as 10, a chilena, a Venezuela, que era a gente ficou muito amiga, a Chile, Venezuela, a Jamaica e teve uma outra, a México, né, que era anfitriã. Então mas a maioria era loira, era europeia. E naquele ano ganhou a Angela Visser, uma holandesa. E, na minha opinião, ela mereceu o título, porque no ano anterior ela participou do Miss Mundo e não ficou nem classificada. Mas ela Ah, já era um pouco mais velha do que a maioria era 18, 20 anos e tudo, e ela já tinha 23 para 24. Ela falava 5 línguas. Uma loira de fechar o comércio, a coisa mais linda, bem bronzeada de pele, sabe aquela
coisa Uhum. linda, os olhos verdes, assim, ela mereceu. E era muito gente boa, sabe? Então, Você me ninguém pergunta, vocês tiveram um relacionamento? Chegou a conhecer ela? Assim, conseguiu muito. conversar um pouco mais com ela ou era um pouco mais afastada? Sim, eu consegui. Ela ficou no quarto com a Miss Israel. E é engraçado que a Miss Israel tinha uma segurança particular, que era uma mexicana, uma mulher, né? Porque para acompanhar 24 horas, e ficava do lado de fora da porta para não ter nenhum atentado, por ser de Israel e tudo mais. E então elas ficaram no mesmo quarto. E a Ângela, o quarto era muito perto do nosso, e a Ângela era muito gente boa, assim, muito assim, uma menina meiga, sabe? Que Uhum. não era afetada em nada, assim. É tanto que ninguém imaginava, porque ela era mais natural, não era montada. A gente até imaginava que ela nem fosse ganhar, ninguém imaginava que ela fosse ganhar, mas que ela poderia ficar bem classificada. E aquelas mais montadas, assim, nem chegaram na minha opinião, tinha uma lindíssima, a Irlanda, era uma loira assim, nossa Senhora, maravilhosa também, que eu achava mas não ficou entre as 10. E a segundo lugar do meu ano foi a Suécia. Também uma loirinha assim, toda meiguinha, assim, uma coisinha, sabe, muito diferente, né? A nossa época era Sabe muito que a diferente. Suécia, que engraçado, Flávio, tu falar isso, a Suécia, no meu ano, era uma menina linda também, parecia uma boneca. Ela era mais baixa, um pouco, tinha estatura um pouco mais baixa, e a gente se deu muito bem. E aí eu chamava ela de Little Doll e ela me chamava de Beauty Queen. Ah, Pra mim, ela achava que eu ia ganhar, pra mim, eu queria muito que ela ganhasse, mas eu sabia que não era exatamente os parâmetros, assim, do concurso. Mas ela era muito bonita também, que bacana. que Mas eu legal. tenho uma curiosidade. Pode, Pode desculpa, falar. já tô te... olha como eu não sou boa entrevistadora, Josenildo. Ainda mais que Imagina essa mulher, que. fico nervosa Vocês estão com se ela. saindo muito bem. Hoje eu estou aqui só de telespectador aqui, de seguidor, conjunto Ai, de seguidores ouvindo essa live maravilhosa. Vocês estão mas eu Ai, tenho botando para quebrar. curiosidade, eu tenho curiosidade sobre o traje típico de Flávia, porque a Flávia, ela ganhou, né, o traje típico, mas como que foi em relação ao tamanho, que ele era maior do que o que conseguia fazer abertura? Como é que foi isso, Flávia? Eu não consegui achar muito bem essa história. minha filha, meu traje típico foi uma índia estilizada. Essa índia foi um carnavalesco da Mangueira que fez esse traje e ele era imenso, simplesmente imenso. Ele tinha um negócio assim redondo com um monte de plumas, só que aquilo ali tirava, era uma armação que a gente colocava nas É o costas de ferro. esplendor, né, Flávia? O esplendor. Né? Era o Um esplendor esplendor que que fala, saía. esplendor, Enfim. E aquilo, a gente, bom, no dia, a prova de traje típico, porque a gente, né, tinha prova de melhor traje típico, era acho que uns 4 dias antes da final do Miss Universo. E aí eu já soube na hora, eu já recebi do governador de Quintana Roo o troféu de melhor traje típico e tal, e para mim foi maravilhoso, porque a gente teve melhor traje típico em 81 com a Adriana Alves de Oliveira e 87 com a nossa querida Jaqueline. Jaqueline Meirelles. E eu fui o terceiro. E eu acho que depois disso nenhum mais, teve? Não, não. Acho que nenhum Você está mais. batendo um recorde até hoje. São Exatamente. 36 anos que o Brasil não ganha traje típico. Esse aí, em Exatamente. 95, ficou em segundo lugar com a nossa querida Renata Bessa, né? Foi o vice em Ah, 95. a Renatinha, linda beça. Então, aí, o que que acontece? Para fazer aquela coreografia, que a gente teve uma coreografia dançando, feeling hot, 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 no começo eu tive que tirar o esplendor, aí a gente fazia dancinha de abertura, eu achava tão legal aquilo, e eu Uhum. corria quando aparecia a América do Sul, aí eu corria para trás do palco, que tinha uma roda no meio. Quem assistiu meu Miss Universo dá para ver. E aí eu corria para trás, eles colocavam o esplendor e aquele monte de pluma, aquele negócio ficava imenso e eu aparecia atrás. É emoção, ó. Gente, aí eu apareci, aí eu entrava, quando eu entrava com aquela monte de fumaça assim, aí aparecia assim, aí elas se baixavam e aparecia Flávia Cavalcante Rebelo, melhor traje típico.
do Miss Universo 89. Ai, que E linda. aí aquilo assim, realmente foi um momento especial, desculpa, mas é porque realmente são momentos que marcam a vida da gente. E o Miss Claro. Universo foi assim, foi tão bonita, a experiência foi linda, sabe, gente? Afe Maria, olha aí, eu aqui, Não Que desculpa. borrou nada, ó. maravilha. Não borrou nada, tá linda, segue linda e maravilhosa. Não te Olha aí, preocupe. olha aí, olha aí. Ó, Essa vou lendo, live porque está minha outra pegando pergunta é fogo. extensa, então eu vou começar a ler enquanto tu retoca aí a tua maquiagem, tá? Vai lá, guria. Em 2022, a Prime Video lançou a série Senhorita 89, onde contam a história de candidatas que disputam o título de Miss México. E a série, né, apesar dela ser fictícia, ela mostra um cenário mais obscuro, digamos assim, dos concursos de beleza. Eu queria te perguntar se tu acha que foi proposital fazer uma série sobre um concurso de Miss onde aconteceu no ano de 89, justamente no México? Olha, eu não assisti a série, embora eu acho que seja um dever de casa para nós, até para a gente ter uma opinião, né, um senso crítico sobre o que a gente, enfim, vai ver. Mas eu não poderia te falar se foi é, alguma situação para fazer uma crítica aquele ano por ser no México, enfim. Dizem, eu não sei se isso é verdade, que alguma coisa nesse sentido é uma inspiração da verdade, da vida real, Uhum. entendeu? Então, naquele ano, a Miss México, Adriana Bascal, que tirou, acho que tirou quinto lugar naquele ano. Hoje ela é uma socialite na Espanha. Ela chegou a casar com o dono da Televisa, que é uma das maiores emissoras de TV do mundo, e ela se tornou uma celebridade, é uma mulher, enfim, é uma. Mas eu não sei exatamente. Dizem que alguma coisa nesse sentido aconteceu, mas eu não posso afirmar, né? Obrigada, Fatinha. Obrigada, um beijo. Eu acredito que foi Entendeu? um ano muito marcante, né, Flávia, como Miss, o Miss Universo em si desse ano. Não tem quem não saiba alguma coisa sobre o Miss de 89, porque eu acredito que tudo isso que Cancún, que o México fez, foi muito diferente da maioria dos outros concursos. Então, acho que Foi. por isso que foi tão marcante, assim, por tantos anos. E até a gente continua, né, na hora de citar algum Miss Universo, o teu é sempre muito lembrado por ele ter tido muitas e pelo teu sucesso também no traje típico, que foi realmente marcante, e por toda a estrutura que foi feita em Cancún, mobilizando, né, o país inteiro e Cancún, e transformando Cancún, colocando ela num cenário de desejo para as pessoas visitarem. Né? Eu não estava na época, eu tinha só 3 aninhos na época, então eu não Mas, estava ativamente participando, digamos assim, mas depois, né, estudando um pouquinho e sempre ouvindo muito da minha mãe falar sobre os concursos, é sempre um ano que desperta muita curiosidade, realmente. ai, com Teve certeza. uma representante maravilhosa, né? Exatamente, foi um ano assim maravilhoso. Eles investiram muito naquele concurso de 89. Um beijo ao meu diretor artístico, Guilhermino Benevides, chegando aqui para prestigiar a nossa live maravilhoso. Está preparando um Miss Brasil Terra, gente. Vocês Aguardem, vocês fazem um vão. show, hein, Flávia? Vocês estão de parabéns. Nossa, vocês são maravilhosos. Eu me apaixonei o ano que eu fui. Muito obrigada por me convidar e por ter me dado a oportunidade de ficar um pouquinho mais próximas de vocês, ver como vocês trabalham e a paixão que vocês colocam assim no concurso é muito bonita. Parabéns mesmo por todo o trabalho. Ô, Rafinha, a gente vai querer que você vá de novo numa próxima oportunidade, porque você é luz e você merece, assim, que a gente te homenageie de alguma forma. E a gente, e eu acho que para a gente é uma honra ter você sempre conosco. Ah, muito obrigada. Dá tempo de uma última pergunta, Jô? Dá sim. Antes da sua Tá. pergunta aí, Rafa, o Juliano Crema, né, do CNB, ele está perguntando por que o Silvio Santos não transmitiu Miss Universo naquele ano, Flávia. Você
ficou surpresa com o SBT por não transmitir o Miss Universo? Juliano, um beijo, meu querido. Muito mais sucesso para você, viu? Vamos lá. As pessoas falam, tem coisas que chegam para a gente, algumas informações, mas assim, uma delas é que o Silvio não gostou que eu venci o Miss Brasil naquele ano, e aí ele resolveu não comprar os direitos de transmissão do Miss Universo, porque os direitos de transmissão na época era um dinheiro muito alto, na época US$ 60.000 era muita coisa. E era o que o SBT pagava para transmitir o Miss Universo. Tem gente também que fala que mesmo que eu tivesse condições de estar entre as finalistas, a não compra dos direitos de transmissão automaticamente me tiraria dos tops, porque o Miss Universo, por ser uma empresa, ele vive disso aí, né? De vender os direitos de transmissão, que hoje é bem diferente. Eles vendem a franquia, que também é muito cara. Então, pessoal, é isso. Eu, logicamente, que eu fiquei bem chateada, eu fiquei sabendo um dia antes porque realmente ele protelou essa decisão, não foi uma coisa que ele tinha decidido antes, mas um dia antes da final do Miss Universo eu fiquei sabendo que ele não ia ter a transmissão para o Brasil. A gente fica triste, né? Porque, poxa vida, eu queria tanto, né, que o Brasil, enfim, acompanhasse o meu concurso, até porque foi um grande show. Mas eu acho que tá tudo superado. Eu acho que era o que as pessoas podiam fazer naquele momento. E eu, de qualquer forma, eu fico agradecida de ter ido, de ter participado e representado o meu Brasil. Uhum. Pronto, Representado Rafa. muito bem. Então, tá. Última pergunta. Na verdade, também é uma curiosidade. Eu acho que todas as perguntas foram um pouco curiosidade, mas eu queria saber, Flávia, se foi o Miss Universo, que foi todo esse show, que foi todo esse mês que vocês ficaram envolvidas, foi isso que te despertou essa vontade de ser comunicadora, apresentadora, jornalista também? Ou tu já sabia que tu queria ser isso? Ou realmente o Miss Universo, esse convívio lá com toda essa tudo que o Miss Universo proporcionava, né, e o Miss Brasil também te despertou mais esse desejo dessa área de comunicação? Não, eu nunca imaginei que eu fosse atuar nessa área, porque desde novinha, de 12 anos, eu fui modelo lá em Fortaleza, comecei a ganhar os concursos de beleza, vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu estava começando a faculdade de geografia. Por que geografia? Porque eu gostava de geografia, eu gostava de história e tal, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Aí eu fiz geografia, que estava começando a faculdade, porque o meu avô, que era um grande advogado, ele queria que eu fizesse direito. E eu falava, meu Deus, mas será que eu vou fazer direito? E eu estava muito indecisa nessa época. Quando eu vim para Uhum. cá, para concorrer, eu fazia geografia. E quando eu comecei que eu vim morar em São Paulo, que eu viajava o Brasil todo, essa coisa toda, eu conheci o Roberto Avalone, que faleceu, um palmeirense, apresentador e comentarista de uma emissora de TV aqui chamada TV Gazeta, e ele me conheceu porque eu fui jurada de um concurso de beleza e ele sentou do meu lado e ele falou, mas você é tão bonita, Miss Brasil, você não quer ser apresentadora de TV? Eu falei, quem sou eu? Eu não estudei para isso, né? Aí ele falou, vamos fazer um teste lá na TV Gazeta? E ali eu fiz o teste para substituir as férias de uma apresentadora do esporte e me dei bem, fiz direitinho e comecei a apresentar o esporte. Depois eles me deram um quadro, ele tinha um programa chamado Mesa Redonda Futebol Debate na TV Gazeta, aos domingos, que comentava futebol, enfim, a rodada do futebol.
E para eu fazer alguma coisa nesse concurso, nesse programa, ser comentarista, eu ganhei um quadro, inclusive, que eu falava os bastidores do futebol, com uma pegada mais de comédia, sabe? Assim, contando algumas coisas dos bastidores do futebol. E foi uma experiência muito bacana, porque depois aí eu continuei na TV. Fui para a TV Manchete, aí apresentar outro programa de esporte. Aí eu comecei a sentir a questão do preconceito por não ser jornalista, por Uhum. ser uma Miss, né, uma mulher que tinha o título de beleza, trabalhava na televisão, fazia programa esportivo, mas não tinha o diploma de jornalista. E aí eu comecei a sentir esse preconceito, as pessoas realmente falavam na cara mesmo, o que é que você está fazendo aqui? E eu comecei a me fechar e me sentir muito incomodada. Resolvi fazer a faculdade, me formei e segui aí nessa carreira. Fiz bastante coisa, fui apresentadora, fui âncora de rádio, fiz bastante coisa. Então, é isso. E por ser mulher e ter entrado no meio esportivo já e ainda ter ganho espaço num domingo para falar de esporte, tu sentiu Na também, Flávia, ou não teve tanto? Foi mais o preconceito realmente não ter ainda no ano que tu foi, não ter ainda faculdade, ou foi mais por ser mulher no meio esportivo? por ser mulher e ter um título de beleza. Entendeu? Então, isso realmente eu senti. Na minha época era muito forte. Era muito Uhum. forte. E eu tive que, assim, em muitas situações eu baixei a cabeça. Sabe, assim, eu falei, caramba, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa para que ninguém tenha nada para falar de mim. E Claro. aí eu tive que realmente estudar e correr atrás. Porque se eu dependesse o machismo, sabe, o preconceito, isso eu sofri demais. Sofri Flávia, tu demais. sabe que essa história que tu contou agora, para mim, exemplifica exatamente uma frase que eu ouvi, que o Miss, o concurso de beleza, nos abre muitas portas, mas cabe a nós mesmas mantê-las abertas ou não. Então, é exatamente o que tu fizesse. Tu teve as portas abertas, teve uma facilitação, né? Foi uma facilitadora o teu concurso, mas ao mesmo tempo tu não teria conseguido continuar se tu não tivesse feito por ti também. Então, eu acho que realmente tu exemplifica 100% dessa frase que eu gosto tanto, assim, e eu acho que se tu me permitir, a partir de agora, eu também vou te usar como exemplo quando eu citar essa frase, porque eu acho que foi exatamente isso, né? Tu teve as portas abertas e depois tu trabalhou, tu estudou, tu batalhou para mostrar que tu realmente ganhou aquilo por merecimento. Meus parabéns. Continuo te Oh, admirando ainda mais se isso é possível. oh, minha linda, Parabéns, Flávia. pode me Parabéns. usar como exemplo. E eu agradeço, poxa vida, vindo de vocês, é tão bom isso. Eu acho que satisfaz o coração, sabe? Não é o ego, satisfaz o coração. Ah, obrigada. Vou responder aqui, tá, Jô, para o Matheus, que perguntou se eu vou esse ano novamente para a Festa da Uva em Caxias. A Festa da Uva que nós temos aqui, eu acredito ser uma das maiores festas do Brasil. É uma festa muito grande, assim. Eu fui ser jurada na outra edição, né, que teve, que a gente escolheu as soberanas da Festa da Uva, e é um concurso muito especial, assim. Nós ficamos por 2 dias conversando com as candidatas e tudo, e quando a gente sai, nós somos escoltados por batedores da polícia, então é um concurso muito grande. Mas, Matheus, eu acho que eu vou ir realmente só para prestigiar a Festa da Uva, não irei novamente como jurada, mas também, se me convidarem, podemos tentar conciliar as agendas. Ah, que Maravilha. legal. Bem, meninas, para fechar essa live maravilhosa, eu vou fazer uma única pergunta que vai servir para vocês duas. E virão duas respostas diferentes. E só recapitulando, a Flavinha disse que viajou o Brasil inteiro na época que ela foi Miss Brasil. E nessas viagens que a Flavinha fez, ela veio aqui em Recife em agosto de 1990. Foi jurada no concurso Miss Pernambuco Mundo em 1990. E foi nessa festa, nesse concurso, há 35 anos atrás, que ela conheceu um jovem de 20 anos, chamado Josanildo, aqui no Recife.
e que a nossa amizade perdura até hoje. São 35 anos de amizade. Eu tenho orgulho de ser amigo dessa mulher maravilhosa. Está sempre Obrigada. enchendo, cativando todo mundo com a alegria, com a beleza, com a energia. E, Rafa, ser amigo de Flávia Cavalcante, ser seu amigo, ser amigo das mistas não tem preço. E a Flavinha é 35 anos de amizade. Eu me orgulho muito disso. Então, dessas suas viagens que você fez no seu reinado, você era Miss Brasil atual, vigente naquela época, a gente se conheceu. Eu fico muito orgulhoso disso. Eu é que sou, meu querido. Obrigada, viu, pelo carinho. A honra é minha. Obrigada. Obrigada, Josenildo, pelo carinho. Realmente é muito, muito gostoso de a gente ter esse carinho, né, Flávia, de quem tá longe fisicamente da gente, mas que nos acompanha, gosta de nos acompanhar, gosta de seguir, né, um pouquinho, de saber um pouquinho mais sobre a nossa vida, assim. E fico feliz que tu tenha gostado do meu presente também, né? Estás Sim, usando ele, então fico muito obrigado. feliz. E mandar um beijo também para o Josias, que está aqui nos assistindo. Ó, Flávia, coisa mais querida. João, um beijo. Amo! Bom, meninas, Josias. agora, sim. Bom, meninas, agora, para nós encerrarmos a nossa live, eu vou perguntar o seguinte: qual foi o maior perrengue enfrentado por você, Flávia Cavalcante, no Miss Universo 1989, e para você, Rafaela Zanella, no Miss Universo 2006? Ah, eu preciso me lembrar. Faz tanto tempo. Bom, então eu não tive um perrengue tão grande porque eu consegui manejar, digamos assim. Mas foi a questão da bota, da minha bota realmente do traje típico ter sido uma coisa muito especial, que foi feita pra gente usar para usar com aquele traje. Foi um traje que foi em homenagem à Ieda Maria Vargas, que quando ganhou Miss Universo, então foi um traje muito especial e eu fiquei muito, muito sentida quando realmente eu vi que a bota estava quebrada, mas eu consegui substituir. Na hora eu fiquei muito, muito triste, mas me abalou, assim, porque é algo que, né, Flávia, um traje é algo que a gente pensa, que a gente tá com muito carinho, tá com o nosso coração ali. Então eu pensei assim, nossa, os gaúchos que vão me ver desfilando de sandália com xiripá, vai ser uma quase que uma ofensa. Então eu estava tão preocupada em poder falar antes o que tinha acontecido, antes de me verem com aquela sandália ao invés de uma bota, né? Mas eu acho que eu posso dizer que foi isso, assim, para mim. Ai, realmente isso é chato mesmo. Quero mandar um beijo para o Miss Sem Censura. Eu acho Sim, que o boa nosso noite. querido João está aqui, João Dimas. Um beijo, meu amor, viu? Estará conosco lá no Ceará, no Miss Brasil Terra. Um beijo. Olha, eu não poderia dizer que foi um perrengue, porque um perrengue mesmo eu não passei. Foi um mês de confinamento, gente. Bastante tempo eu morei lá com as meninas, a gente ficou um mês. Mas eu vivi tantos momentos engraçados. Para vocês terem uma ideia, como a gente era muito novinha, que nem a Rafa também tinha 18, né? Era bem novinha. A gente tinha a gente costumava eu, a Venezuela, a Suíça que ficou comigo no quarto, Gibraltar, Espanha, que hoje é uma atriz famosa na Espanha, a Argentina, eu falei da Venezuela. Então a gente se reunia num um dos quartos, todas de pijama, e ia fazer bagunça no quarto. Mas assim, bagunça gostosa, do bem, sabe? Ninguém falava mal de ninguém, não tinha nada disso. Era uma coisa leve. Mas aí uma vez, menina, a chaperona pegou a gente. Eu acho que, enfim, foi a única coisa assim que a gente. A chaperona pegou a gente, bateu na porta. Aí uma queria entrar no banheiro, no box, se esconder, não conseguia debaixo da cama, no armário, a gente não sabia o que fazer. E aí acabou, quer saber de uma coisa? Vamos falar que a gente está aqui mesmo e pronto. E aí ela abriu a porta e viu aquele monte de menina lá morrendo de rir, aí a gente abraçou e acabou. Porque ela quis ela quis brigar com a gente, assim, o que vocês estão fazendo aí uma hora dessa e tal? Tá tarde, não sei o quê. Mas assim, não com grosseria, mas assim, sabe, assim, porque tinha que
A gente tinha regras, né? Então, e aquele dia, no dia seguinte, eu me lembro que a gente tinha que acordar cedo, mas assim, foi uma coisa muito leve que acabou ficando engraçada. A gente abraçou a chaperona e ficou tudo certo. Ai, É que isso, delícia. Que viu? maravilha. Então, meninas, é isso. A conclusão que eu tiro desses 17 anos que separaram a participação de vocês do Miss Universo foi a alegria, foi o gosto de vocês terem representado muito bem o Brasil, de terem curtido, vivido experiências maravilhosas no concurso. E aquela coisa assim, aquele universo, né? Miss Universo. Então, Miss Universo foi ontem, hoje e sempre será um concurso de beleza, infinito, referencial aí, independente das gerações que venham. Mas é muito gostoso hoje, passado todos os anos, assim, a gente vir e conversar. E foi ótima a live porque fica essas informações de bastidores que vocês trouxeram e eu sabia que essa live ia ser muito especial. Então, assim, eu fiz a live individual com vocês na série Miss Brasil Forever e, se Deus quiser, em julho a série chega aos 5 anos, mas eu tive o privilégio de ter vocês sempre aqui no canal. O canal está aberto para vocês, sempre que precisarem. E é isso. A live vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã no canal Miss Brasil Forever no YouTube. Então, eu deixo vocês agora com as considerações finais para os nossos seguidores. Bom, eu quero agradecer então, já que eu sou a primeira, eu quero agradecer demais a oportunidade. Jo, você é uma pessoa maravilhosa que a gente tem a maior consideração. A gente agradece demais a você por sempre manter vivo o nome Miss Brasil. Você levanta o nome Miss Brasil. Então a gente fica muito feliz, te agradece e também a honra de estar compartilhando essa live com essa mulher que eu admiro demais e gosto pessoalmente, que é a Rafinha. Então, muito obrigada. Um beijo para cada uma das pessoas que acompanhou aqui essa live. Um beijo para vocês e boa noite. Eu também, Jo, agradeço, né? Todas as palavras da Flávia lindas aí, realmente é tudo que eu penso também sobre ti. Muito obrigada por tu manter viva, né, essa chama realmente do Miss Universo, do Miss Brasil, de todos os concursos. Isso é muito importante para nós, como eu disse anteriormente, levar por toda a minha vida com muito orgulho. Então, muito obrigada por sempre estar presente o Mundo Miss aqui conosco. Muito obrigada pelo teu tempo também que tu disponibiliza para isso. Obrigada a todos que participaram aqui conosco, que enviaram perguntas. Obrigada a você, Flavinha. Obrigada a ti por ser essa pessoa tão maravilhosa, sempre tão solícita, sempre tão atenta e sempre tão presente nos nossos grupos. Muito obrigada e que privilégio, assim, eu tive de ter conhecido pessoas tão bacanas como vocês na minha vida. Eu sempre digo que é isso que a gente leva, né, dos concursos, dos lugares que a gente vai, são as pessoas, né, são as pessoas que a gente conhece, que as pessoas que a gente mantém uma amizade, e é isso que eu quero que se mantenha por muito e muito tempo. Meninas, e a Linda! última curiosidade envolvendo nós. Flavinha foi a primeira Miss Brasil que eu vi aqui no Recife, durante o reinado dela. E Rafaela foi a primeira Miss Brasil que eu vi eleita. Foi o primeiro Miss Brasil que eu fui no Rio de Janeiro em 2006 para acompanhar a eleição de uma Miss Brasil. Então, outra Olha, coincidência. Legal! Ana, que bacana. Que Feliz bom, que Tá coincidência. bom. certo, meninas? Então é isso. Convido vocês já desde já para a festa dos 5 anos do Miss Brasil Forever em julho, dia 31 de julho. Quero todo mundo, a gente comemorando os 5 Estaremos anos da aqui. série. E muito obrigada a todos vocês, tá certo? Eu agradeço a todos os seguidores que compareceram, Patrícia Silva, o João Dimas e todo mundo, né? Todo mundo, Juliano Crema e todos os outros seguidores que participaram aqui na live. Muito obrigado, gratidão.
Eu que agradeço. Beijo, boa noite, Boa noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.